versículo 31. O quarto evangelho já está no início do Novo Testamento, amém? Mateus, Marcos, Lucas, João. Amém? Capítulo 4, versículo 31. Todos que acharam, se põem de pé, amém? Como referência. Amém? Se coloca. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Aleluia. Eu esperava ajudar a nossa irmã ali, Johanna. Nós podemos mandar isso. Pakibego, Cameleza e Meido. Amém? Capítulo 4, versículo de número 31. Amém? Se coloque de pé então, para poder lermos a palavra do Senhor. Assim diz a palavra do Senhor. E, entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém, eles lhe disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então, os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe, porventura, alguém de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizei-vos que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vedes as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna. Para que assim o que semeia come o que ceifa. Ambos se regozijam, porque nisso é verdadeiro o ditado: um é o que semeia e outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes, onde outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Amém? Amém. Podeis tomar o vosso assento no nome de Jesus. Amém? Irmãos, toda a gentileza agora, vamos a prestar atenção na palavra do Senhor. Quero bem a tua atenção nesse momento, amém? No nome de Jesus. Preste bem atenção. A Bíblia nos conta a história de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que uma certa vez ele estava com seus discípulos, e quando ele estava com seus discípulos, a Bíblia fala que ele estava indo fazer uma viagem para certo lugar. E a Bíblia fala que esta jornada, ou essa viagem que ele estava fazendo, ele passaria perto da cidade de Samaria. E a Bíblia fala que naquele tempo, os judeus, eles não tinham muito papo e muito relacionamento com o povo de Samaria. Eles viviam em contenda, eles viviam inimizades entre um ao outro. A Bíblia fala que quando Jesus estava fazendo esta viagem, a Bíblia fala que Jesus diz para os seus discípulos que convinha ele passar por Samaria. Às vezes os seus discípulos não entenderam na hora a razão, o motivo que Jesus Cristo queria passar por Samaria. E quando nós lemos o contexto, nós podemos ver que certo momento, quando eles estão chegando em Samaria, a Bíblia fala que os seus discípulos estavam sem alimento. Então a Bíblia fala que Jesus, ele permitiu os seus discípulos ir comprar mantimento. Enquanto isso, a Bíblia nos mostra que Jesus Cristo foi passear em Samaria. E a Bíblia nos mostra que ele encontrou ou avistou um poço. E quando ele vê aquele poço, a Bíblia fala que ele foi e se assentou sobre aquele poço. Então preste muito bem atenção.
A Bíblia fala que os discípulos foram buscar mantimento, comida. Creio eu que às vezes não compreenderam naquele momento a razão que convinha Jesus passar por Samaria. Às vezes poderia ser que eles pensaram, às vezes Jesus quer passar por Samaria devido ao mandamento, que às vezes acabou a comida. Mas na verdade, Jesus, ele não estava se preocupando com o alimento da terra. Ele não estava preocupando com o pão ou a água que eu e você diariamente necessitamos para poder viver. Então preste muito bem atenção. A Bíblia nos mostra que quando os seus discípulos vão buscar alimento, Jesus Cristo se encontra diante de um poço. E a Bíblia fala que quando Jesus está lá, do nada aparece uma mulher. E esta mulher era uma mulher samaritana. E a Bíblia fala que ela foi, no meio do dia, buscar água daquele poço. E quando aquela mulher, ela vai no meio daquele horário buscar água, a Bíblia nos mostra algo interessante. Que naquele momento não tinha ninguém no poço. Não tinha mais mulheres fazendo as suas tarefas, vamos dizer, domésticas. Às vezes buscar água para lavar roupa. Ou quem sabe para preparar a sua comida. Ou quem sabe para se banhar. Então a Bíblia nos mostra que naquele momento, que quando eles estavam lá, a Bíblia fala que do nada uma mulher aparece. E aquela mulher não sabia quem é que estava sobre o poço. E quando ela se aproxima daquela pessoa que nós conhecemos, que é o nosso Senhor Jesus, a Bíblia nos mostra que Jesus, ele começa a tentar dialogar com aquela mulher. E a primeira coisa que ele faz, ele diz: dai-me água. E a Bíblia fala que naquele momento aquela mulher se assusta. Porque ela diz: como podes tu, sendo judeu, falar com uma mulher samaritana? Nós sabemos que naquele tempo, Jesus era um rabi, um mestre, melhor dizendo. Um mestre, ele se vestia de uma forma de como se identificava. E na antiguidade, o povo também se vestia para poder se identificar. Então, automaticamente, aquela mulher não notou que Jesus era judeu, porque ela perguntou. Mas a Bíblia fala, devido à sua postura, devido à sua aparência, ela já podia ver que aquele homem era estrangeiro naquele lugar. Que aquele homem, ele não pertencia aos costumes e às tradições daquele povo. E aquela mulher, ela chega para pegar a sua água, mas a sua vontade e o seu querer não era nem sequer comunicar com aquele homem que estava sobre o poço, mas somente pegar a sua água e voltar para o seu lar. Mas o que me chama a atenção é que aquela mulher não sabia que Deus tinha algo reservado naquele dia para a sua vida. Algo que marcaria a sua história. Algo que simbolizaria mais do que a água que estava no poço para poder saciar, às vezes, a sua própria sede. E quando nós olhamos para a história, preste muito bem atenção. A Bíblia fala que aquela mulher, ela começa a exortar Jesus. Ela começa a dizer: como pode? Você não tem direito. Nós não temos aliança. Nós não temos contato.
Eu e você somos diferentes. Eu e você não temos amizades. E não sabia ela que quem estava naquele momento falando com ela é aquele que permitiu ela estar viva. Ela está naquele momento podendo fluir, ou provar aquilo que Ele próprio criou. Porque Jesus não era somente uma pessoa, porque nós sabemos que a sua naturalidade era tanto terrena como também divina. E não sabia ela que naquele momento quem estava falando com ela era o próprio Verbo de Deus. O Verbo que fez separação entre as águas e entre as terras. O Verbo da qual fez existir o sol, a lua, as estrelas e todas as demais coisas que nós sabemos. E naquele momento aquela mulher nem sequer sabia, tinha noção daquele que naquele dia ela estava se topando de frente. E naquele momento, a Bíblia nos mostra, a igreja do Senhor, que Jesus, Ele tenta fazer algo com aquela mulher. Mostrar para ela uma verdade. Mostrar para ela algo que estava acontecendo na sua vida, que o estava enganando. A Bíblia fala que Jesus começa a dialogar com aquela mulher e dizer: dá-me água para beber. E aquela mulher diz, naquele momento: como podes tu falar comigo sendo mulher samaritana? E a Bíblia fala que naquele momento, aquela mulher diz: como podes tu pegar água, que se você não tem, ou vamos dizer, o balde para poder jogar lá e pegar? E naquele momento, a Bíblia fala que Jesus olha para aquela e diz assim: se tu soubesse quem está te pedindo água, pedirias a ele ou a mim mesmo água, e eu te daria água da vida. E aquela mulher, ouvindo aquilo, Jesus diz: a água que você busca aqui, você vai ter que amanhã vir buscar de novo. Mas a água que eu posso te dar, novamente, nunca mais você terá sede. Preste muito bem atenção. A Bíblia fala que aquela mulher tinha uma tradição antiga de cultuar a Deus. Eles tinham um paganismo de servir ao Senhor. No momento que você lê o contexto, um pouquinho mais para cima, onde nós acabamos de ler, você vai ver que aquela mulher começa a dizer: mas como podes tu me dizer que em Jerusalém devemos adorar, se na verdade os vossos pais, até mesmo os anciões, adoraram aqui, diante desse monte? E a Bíblia fala que naquele momento, aquela mulher estava influenciada por uma falsa religião. E quando nós vivemos no século 21 que nós estamos, nós sabemos, igreja do Senhor, que tem muitos paganismos, tem muitas religiões enganosas e falsas. Tem muitas tradições da qual tem tirado um pouco de cada pouco para se misturar e para querer dizer que isso é culto, que isso é adoração, que isso é servir, que isso é bem dizer o nome do Senhor. Preste muito bem atenção no que eu estou te falando aqui nesta noite. Pode ser que às vezes você já está anos cultuando, pode ser que às vezes você já está tempos adorando. Mas será que você está verdadeiramente, em verdade, em espírito, glorificando o Deus Criador dos céus e da terra? Porque aquela mulher pensava que o que ela estava fazendo era certo. Aquela mulher estava pensando que aquilo que ela estava cultuando estava chegando diante de Deus. Mas não sabia ela que na verdade o que ela estava fazendo ou praticando nem sequer era atendida pelo Senhor. Porque a Bíblia fala que Deus já instruiu ao homem. Deus já deu mandamentos. Em 1 João capítulo 5 diz: e os mandamentos do Senhor não são pesados. Mas o problema é que o homem, ele sempre quer colocar o seu próprio dedo nas coisas de Deus. E não sabendo ele que ele é criatura, não reconhecendo ele que ele não é nada, nem mesmo um micróbio diante do Senhor, da sua grandeza, do seu poder, da sua glória.
O homem é tão ignorante por não ter conhecimento ou noção diante qual Deus ele está todos os dias. E às vezes ele quer colocar, ele quer enfeitar, ele quer projetar um meio, uma forma, uma maneira de tentar chamar ou atrair a presença de Deus. Como se ele fosse, vamos dizer, entrar num relacionamento com uma mulher. Ou melhor dizendo, como ele começa a ter um relacionamento com uma pessoa alheia na terra. Ele pensa que Deus é atraído, Deus é chamado, Deus é bendizido da forma que eu e você falamos um com o outro, abraçamos um ao outro, temos os nossos sentimentos humanos. Ele pensa que Deus age ou faz ou cultua da forma que eu e você estamos aqui nesse momento. Mas Deus não. A Bíblia fala que Deus é um Deus santo, santo, santo. A Bíblia fala que Deus é um Deus celoso. E no tempo do século 21, nunca surgiu tantos falsos profetas, tantas falsas religiões, tantas falsas igrejas, entre aspas, que tem placa, que tem aparência, que tem um exemplo. Mas na verdade, meus amados, queridos irmãos, só estão em aparência, só estão em conteúdo de poder trazer uma falsidade, uma mentira, uma distorcia da palavra do Senhor. Aquela mulher pensou que aquilo que eles faziam e praticavam era correto diante dos olhos do Senhor. Preste muito bem atenção. Cuidado para quem você está prestando o teu ouvido. Cuidado a quem você está seguindo como exemplo da tua conduta espiritual. Cuidado com quem você está firmando a tua fé para falar que ele ou ela está sendo um instrumento de Deus na tua vida. Porque a Bíblia nos mostra que nos últimos tempos poderão sequer, até mesmo se possível for, diabo enganar os escolhidos. E Deus está exortando a nós nesta noite. Nós estamos em um culto de Santa Ceia. E culto de Santa Ceia não é nada melhor do que falar das coisas divinas, de exortação, de abrir as nossas visões e nos concentrar naquilo que Deus tem para nós aqui nesta terra. Preste muito bem atenção no que eu estou tentando trazer para você nesta noite. Às vezes você já viveu uma vida muito superficial diante de Deus. E você pensava que estava tão profundo. Você pensava que estava tão cheio. Você pensava que estava tanto atraindo a Deus na tua vida. Mas na verdade você não estava fazendo nem fumaça diante de Deus. Na verdade você não estava fazendo nem faísca diante do Senhor. Quantas vezes nós queremos imitar a adoração de outros, pensando que é aquele jeito que Deus recebe? Quantas vezes nós queremos imitar um gesto ou uma postura de alguém, porque nós pensamos é aquilo ou é desta forma que é ser um homem ou uma mulher de Deus? Desde quando a Bíblia te instrui, ou a Bíblia te mostra seguir exemplo de homem? Desde quando a Bíblia te mostra e te diz, segue o exemplo do teu próximo? A Bíblia nos fala que até mediante qualquer pregação, qualquer tipo de recado que nós recebemos, nós devemos receber. Mas antes de guardar no coração, devemos examinar ou olhar primeiro as Sagradas Escrituras e ver se está batendo conforme o conteúdo da palavra do Senhor. Quanto mais o exemplo de outro, porque a Bíblia fala que pelos seus frutos os conhecereis. A Bíblia fala que não é pela sua maneira bonita, vestido, perfumado, forma
ocular de falar, forma ocular de ensinar, postura de tentar atrair a tua atenção com palavras que mexerão no seu psicológico ou até no seu emocionismo. Não, meus irmãos, você só pode discernir uma pessoa nos seus frutos. E qual é o seu fruto? O seu fruto não é porque ele fala bem meigo. O seu fruto não é porque ele fala bem mansinho. O seu fruto não é porque ele parece uma pessoa bem docinha. O seu fruto é conforme a Bíblia nos ensina e nos mostra. Ele tem que estar honrando o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o que é o Evangelho? O Evangelho se abrange na sua vida, no seu nascimento, na sua morte, na sua ressurreição e na sua volta à destra do Pai no céu. O homem que utiliza o Evangelho somente por ganância, somente para orgulho, somente para atrair, somente para fama, somente para ser algo diante de Deus, meus irmãos, foge disso. A Bíblia fala que quando o reino do norte e do sul se separaram, a Bíblia fala de Jeroboão, era um rei do reino de Israel. E qual foi a sua tática religiosa para não perder os seus seguidores? Ele inventou uma falsa religião. Ele levantou 2 lugares para poder adorar, bem dizer, a um bezerro de ouro, para dizer que aquilo eram os seus deuses. Irmãos, preste muito bem atenção no que eu estou tentando chamar a tua atenção. A Bíblia fala que aquela mulher, quando ela teve um encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Bíblia fala que Jesus entrega para ela uma palavra dizendo: vai, chama o teu esposo e vem com ele aqui e eu te contarei mais coisas. E ela disse assim: mas eu não tenho esposo. E ele diz: na verdade disseste bem, porque você já teve 5 e todo esse não lhe pertence. E a Bíblia nos mostra, amada igreja do Senhor, que aquela mulher recebe um temor e diz: eu vejo que tu és profeta. Aquele homem que estava falando era mais do que um profeta. Era mais do que qualquer Habib naquela época, naquele tempo. É o Senhor do céu. Era o Senhor da batalha. Era o Senhor que ganhava a favor de Israel toda a peleja. E a Bíblia fala que quando aquela mulher, ela tem um impacto com o Senhor e recebe o Evangelho, a Bíblia fala que aquela mulher não demora e começa a pregar e evangelizar na sua cidade e no seu bairro, dizendo: eis que eu tenho ouvido Cristo. Eis que eu tenho falado com Cristo. Naquele momento, todo o paganismo que estava na sua mente, no seu coração, de forma de adorar, de forma de se prostrar, toda a forma de liturgia, de rituais, ou seja lá o que for que tinha aquela mulher de tradição, foi quebrada, foi arrancada, foi desfeita. Sabe por quê? Porque o Evangelho penetrou na sua vida. Ela abriu a porta do seu coração. A palavra de Deus edificou aquela fé de tal forma que ela foi a primeira mulher a ser a evangelista de Jesus Cristo. Mas preste muito bem atenção, por causa da hora, eu estou sem relógio. Preste muito bem atenção. Aquela mulher, naquele momento, ela sai diante de Jesus de recebendo as suas bênçãos espirituais. E naquele momento, ela começa a contradizer, combater e enfrentar toda a liturgia que estava no seu país, na sua cultura, na sua forma pagã, e começa a glorificar o nome de Jesus. A Bíblia fala que um pouco mais para frente os homens olham para ele e dizem: não precisais mais de pregar para mim, porque agora nós não somente ouvimos, mas nós também nos vemos e cremos que Ele é o Messias. Aleluia, glória a Deus. Igreja, a Bíblia fala que quando aquela mulher sai da presença de Jesus, Jesus continua ainda só. E a Bíblia fala que os seus discípulos voltando, percebem que estava uma mulher com ele. E aquela mulher se vai. E a Bíblia fala que os seus discípulos não perguntam nada a Jesus, mas fica assim um pouco curioso, mas não pergunta. E naquele momento, a Bíblia fala que Jesus não tinha comido.
E a Bíblia fala que os seus discípulos começam a tentar forçar Jesus a comer. Mas Jesus não deu atenção para aquilo. E a Bíblia fala que naquele momento Jesus começa a dizer o que nós acabamos de ler no 31, 32, que nós podemos chegar no contexto da pregação. Porém ele disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Você já parou para imaginar? Jesus era de carne, osso, sangue, como eu e você. O seu corpo precisava das mesmas proteínas, das mesmas vitaminas, das mesmas saúde, ou melhor dizendo, um mantimento saudável, para que o corpo estivesse forte. Eu não sei, eu não estudei quanto tempo durou essa viagem até Samaria, mas por os seus discípulos ter ido buscar alguma coisa para comer, pode ter certeza que eles já estavam com fome e necessitados de comida. Então nós podemos ver que naquele momento, quando os seus discípulos dão prioridade para as coisas terrenas, Jesus está em negócios com as coisas do céu. E muitas vezes somos nós também assim. Nós perdemos o nosso foco, nós perdemos a nossa visão, nós perdemos o nosso temor diante do Senhor, nos momentos que nós damos prioridade para aquilo que provém da carne. Muitas vezes nós perdemos momentos, nós perdemos privilégios que poderíamos ter como experiências diante da presença de Jesus. Por quê? Por causa da necessidade da carne. Aleluia. E quantas vezes nós não somos testemunha, nós não participamos, mas quando voltamos de sair porque estava em carne e chegamos, ficamos admirados. Mas por que eu perdi isso? Por que eu não estava aqui naquela hora? Quem sabe naquele dia seria minha hora, seria o meu milagre, seria a minha bênção. Será naquele momento seria o meu renovo, seria a minha fé mais edificada, seria o meu chamado mais edificado. Quem sabe naquele dia ou naquela hora Deus estabeleceria algo maravilhoso sobre a minha vida. Mas muitas vezes nós não conseguimos ver as coisas espirituais do Senhor, como os discípulos não viu o que estava ocorrendo entre aquela mulher e a Jesus Cristo, devido à sua necessidade carnal. Preste bem atenção. Quantas vezes você tem o privilégio de estar diante de Deus, mas às vezes você fala, o cansaço fala mais alto. Quantas vezes você tem a oportunidade de estar num lugar onde você recebe sabedoria, onde você recebe exortação, onde você recebe edificação, onde você recebe fé, onde você recebe coisas que na terra você não pode comprar nem mesmo se negociar. E você fala, mas hoje está tão ruim para mim, eu acho que é melhor eu me isolar um pouco. Quantas vezes você tem a oportunidade de poder bem dizer da forma melhor do teu coração, mas você dá lugar para a carne devido à necessidade, devido aos problemas, devido às circunstâncias, devido às dificuldades, e você não abre a boca para glorificar. Você não abre a boca para exaltar. Você só está preocupado com o reino de baixo. Você só está preocupado com as coisas de baixo. Você só está vivendo, olhando para as coisas de baixo, e está esquecendo algo mais importante na tua vida. Aleluia. E eu quero chamar a tua atenção nos últimos minutos que eu tenho aqui. Eu coloquei no meu coração algo que o Senhor me deu pela sua imensa misericórdia. Nós sabemos da mesma forma que o nosso corpo físico necessita de certos alimentos, certas coisas para poder estar forte, para poder estar saudável, para poder estar com vitamina, com proteína, para estar bem-estar. A mesma forma é o nosso corpo espiritual. Mas como existe o corpo espiritual, nós sabemos que é espírito, é invisível. Mas nós temos dentro de nós somos criados de carne, de espírito e de alma. E nós sabemos que nós temos um espírito. E o nosso espírito é ele que se comunica com as coisas divinas. É ele que recebe a graça do Espírito Santo. E nós sabemos que é ele que precisa ser fortalecido para não cumprir as concupiscências da carne. A Bíblia fala em Gálatas capítulo 5, você sabe os frutos da carne, mas também fala também sobre os frutos do Espírito. E quando nós olhamos para isso, nós vemos que há prioridade no quê?
Quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, ele diz: não servia ao Senhor na carne, mas servia o Senhor no Espírito. Porque o salário do pecado é a morte é da carne. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E para quê? Para o nosso Espírito. A esperança eterna. E preste muito bem atenção, Jesus, ele já estava farto, ele já estava alimentado, e os seus discípulos ainda não sabiam e não reconheciam o que fortalecia o Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eles estavam preocupados com o exterior, Jesus Cristo já estava como um gigante, Jesus Cristo já estava como um homem imbatível diante de Satanás. Por quê? Porque o seu espírito estava fortificado. E qual que era a fortaleza do Espírito de Jesus Cristo? Qual que era o alimento que trazia proteína espiritual? Que trazia vitamina espiritual? Que trazia resistência contra os vírus que poderia entrar e lutar e tentar prejudicar a sua vida espiritual? Nós sabemos que o nosso corpo foi projetado de tal forma que quando nós passamos certa doença, o nosso corpo rebate certas doenças, às vezes demora um pouco, mas ele se estabelece novamente devido às novas coisas que vai surgir no nosso corpo. Às vezes eu não sei a palavra correta, mas você sabe do que eu estou falando aqui nessa noite. Então nós sabemos da mesma forma o nosso espírito. Quanto mais nós se dobramos, nós deixamos o Satanás ou as coisas espirituais nos afetar, mais fraco, mais, melhor dizendo, de cama, nós vamos ficamos espiritual. E não temos força para orar, não temos força para jejuar, não temos força para bendizer, não temos força para cultuar, não temos força para ler a Bíblia, não temos força para nos consagrar, não temos força para poder vigiar, não temos nenhum momento sequer um olho espiritual para ver de onde o inimigo está afetando a nossa vida, não temos discernimento espiritual para ver a conduta da nossa vida espiritual, devido às brechas que abrimos para nosso corpo espiritual. Mas preste muito bem atenção. A Bíblia fala que a vitamina de Cristo era o quê? Qual que era a sua comida? Fazer a vontade do seu Pai que está no céu. A obra da qual Ele veio realizar. Meus irmãos, minhas irmãs, eu vou terminar agora essa pregação. Mas eu quero te chamar muito a tua atenção nesse momento. Você sabe que quando você se converteu a Jesus Cristo, você sabe no momento que você deu um passo de fé aceitando como seu Senhor, quando você se arrependeu dos seus pecados, quando você confessou ao Senhor que você não somente viveria, mas também serviria, se dobraria e se entregaria para a sua perfeita, boa e agradável vontade, naquele momento você fez um pacto. Naquele momento você fez um compromisso, e o teu compromisso não foi de homem, o teu compromisso foi da promessa de Jesus Cristo no Calvário, que nós seríamos, que nós faríamos parte de uma nova geração, de um novo povo, eleito, escolhido e de boas obras, separados das trevas, trazido para a luz do Senhor, para contar e dizer a magnífica e gloriosa luz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você não pode estar em vão na sua conduta cristã. Você não pode estar na reserva na tua conduta cristã. Você não pode estar cochilando na sua conduta cristã. É tempo de você despertar. É tempo de você se levantar. E é tempo de você começar a comer, se alimentar daquilo que vai trazer vitória para a tua vida, esperança para a tua vida, conduta de continuar, de procedimento na sua conduta espiritual, amadurecimento espiritual. E o que vai ser isso sobre a tua vida? É a vontade de Deus sobre a tua vida. Amém, Jesus. No momento que você decidir a querer cumprir a vontade de Deus, isso será o teu alimento.
Isso será a tua refeição espiritual. E isso vai te capacitar. Isso vai te fortalecer. Isso vai te instruir de qual forma que você não mais vai conseguir ficar parado. Não mais vai conseguir perder 2, 3 horas de tempo fazendo nada que não presta. A não ser estar aos pés do seu Senhor. A não ser estar buscando as coisas do céu. A não ser estar projetando formas de ganhar alma. Forma de evangelizar a Holanda, forma de contar para sei lá quem for, um pouco sobre Jesus Cristo, sobre o teu Senhor. Meus irmãos, vocês têm um chamado, meus irmãos, vocês têm uma vocação, meus irmãos, vocês foram separados pelo Senhor, e Deus está dizendo aqui nesta noite para você: para de ser fraco, para de estar na carne, para de estar cochilando e desperta, porque o alimento está, porque Jesus diz: olha e vede sobre a terra, eis que na verdade tudo está branco e pronto para ser ceifado. Mas a escolha é tua. A escolha provém de você mesmo. Deus não vai fazer aquilo que você pode. Deus não vai realizar aquilo que você tem que fazer. Se você não quiser comer, Deus não vai te forçar, não vai te enfiar pela goela fora, como ditado nós vivemos no Brasil, mas Deus vai te dar a oportunidade de escolher. E se você perder tempo, você vai ficar para trás. Se você perder tempo, você não vai ter experiências com o Senhor. Se você perder tempo, você nunca vai ser um cristão fortalecido, espiritualmente amadurecido, para poder vencer e para poder ver as glórias de Deus realizando sobre a tua vida. Deus te chama aqui nesta noite através desta palavra. Para de preocupar com a vida de outro. Para de ter visão na vida de outro. Para de querer imitar outro. Para de querer pregar como outro. Para de querer fazer como outro já faz. E começa você mesmo comer daquilo que já colocou na tua mesa. E começa você mesmo a fazer aquilo que Deus te projetou nessa terra para fazer. Porque a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Porque são poucos que querem comer a vontade do Senhor. São poucos que querem comer a obra do Senhor. São poucos que querem ser fortalecidos pela presença desse Deus maravilhoso. E através desse símbolo que eu estou lhe dando como mandamento, Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Desperta nesta noite e começa a comer a vontade de Deus na tua vida. E Deus marcará a tua história sobre essa terra. Você tem que fortalecer o teu espírito, meus irmãos. No nome de Jesus Cristo de Nazaré. Às vezes você não tem força, às vezes você não tem ânimo, às vezes você não tem vontade, não é porque você não quer, não é porque você não pode, é porque você está dando brecha, é porque você está se dobrando, é porque você não está despertando e não está colocando as coisas do Senhor em prioridade na tua vida. Então desperta nesta noite e começa a comer aquilo que Deus tem para a tua vida, e você será um crente vitorioso. Se coloque de pé, vamos fazer uma oração. Guarde esta palavra no teu coração. E tenho certeza que Deus abençoará a vossa vida. Aleluia. Pai Santo, Deus amado, a tua mensagem foi pregada, Senhor. Eu lhe peço nesse momento, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Meu Deus, eu não sei a preocupação do teu povo. Eu não sei, meu Deus, com que eles estão mais ansiosamente andando nesta terra. Meu Deus, mas eu lhe peço nesse momento que o teu Espírito, meu Deus, venha despertar cada um nesse momento, para começar a comer o maná que vem do céu, para começar a comer, meu Deus, o alimento, meu Pai, que fortalecerá o seu Espírito, que é a obra do Senhor, que é a vontade do Senhor, que é o querer do Senhor, para aquilo que o Senhor nos distinguiu, para aquilo que o Senhor nos separou nesta terra. Meu Deus, venha no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ó, meu Deus, despertar aquele que está na carne, aquele que não consegue vencer pecado, aquele que não consegue, meu Deus, ter convicto, ó Deus, da sua fé, da sua salvação, aquele que não consegue discernir, meu Pai, os espíritos, aquele que não consegue, meu Deus, ter uma vida matura diante da tua presença, mas sempre malenga, sempre, meu Deus, fraca, sempre dispersarada, sempre, meu Deus, sem vontade, sem desejo, desanimado, ó meu Deus, devido à carne, devido aos desejos da carne, às prioridades da
da carne. Meu Deus, venha trazer pessoas ao espírito e verdade, para lhe adorar em espírito e em verdade. Torne esse povo, meu Pai, ó Deus, verdadeiros adoradores, que pregam, que exortam, que ensinam, ó meu Deus, que traz a tua obra aqui entre nós, meu Deus, ó Pai, em realidade. Tira, Senhor, toda a ganância do mundo e coloca, meu Deus, as vontades, os deleitos do céu, que vale mais do que ouro e prata, que vale mais do que qualquer coisa nesta terra. Abençoa poderosamente, meu Pai, e esteja conosco, Senhor, edificando todos que estão presentes, em no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo da verdade, em no nome de Jesus, Senhor. Bendito é o teu nome, tenha misericórdia de nós. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém? Estou passando para o pastor Flávio. Amém. Amém, meus irmãos, e cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Que tenha a paz do Senhor, diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu gostaria, irmãos, nós ensaiamos um louvor, amém? Era para mim pregar a palavra, mas eu fui fazer uma coisa também muito importante. E eu gostaria de cantar um louvor com os irmãos que foi ensaiado no violão. E quero dizer para os irmãos, a mensagem que eu ia pregar aqui hoje, eu vou pregar em Amsterdã na quarta, que Deus me revelou para mim falar sobre o exemplo que Davi citou. Assim como a corça anseia por águas, assim a minha alma tem sede de ti. Deus falou comigo de uma maneira tão poderosa sobre o que é uma corça, a função de uma corça e o porquê que Davi usou o exemplo de uma corça. Então eu vou pregar sobre a corça na quarta-feira em nome de Jesus, amém? E eu gostaria de cantar agora com os irmãos um louvor no violão. E os irmãos vai preparando a sua oferta e o seu dízimo, tá? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus Cristo. E eu vou celebrar a Santa Ceia para os irmãos já, tá, irmãos? Vamos lá. Quero cantar o 442 com os irmãos em nome de Jesus. Vou pegar aqui o meu 442. Nós vamos cantar Breve Verei o Bom Jesus. Amém? Vamos lá? Glória a Deus. Tá pronto? 442. Glória a Deus. Se os irmãos souberem, podem cantar. Vocês tiverem harpa cristã, peguem para cantar, tá, irmãos? Breve no céu, Jesus há de aparecer em gloriosa luz. Todos o hão de ver naquele dia, então eu hei de receber de Cristo galardão. Oh, que prazer! Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz no lindo céu. Eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Na vinda do Senhor irei eu receber do seu eterno amor, possuir prazer. Disso meu bom Jesus tem me falado já, e da celeste luz de Jeová. Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz
No lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Da vida do Senhor desfrutarei prazer, quando meu Salvador em glória aparecer. Eis que ele breve vem, os santos levará para a mansão de além, donde virá. Breve verei o bom Jesus, e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. No lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Aleluia! Quantos podem dar glória a Deus? Quem acredita que vai ser livre de toda a dor, diga amém. Amém. Nós vamos estar com o Senhor no céu eternamente, amém? Vamos nesse momento fazer a consagração da ceia. Amém. Em nome de Jesus, amém? Primeiro nós vamos fazer a consagração do... Depois. Primeiro vamos fazer a consagração do pão e depois do suco, tá, irmãos? Em nome de Jesus. Senhor, graças eu te dou porque nós estamos na sua presença. E eu estou aqui, meu Pai, como ministro da palavra e do evangelho. Sou escolhido pelo Senhor desde o ventre da minha mãe para poder pregar a tua palavra e anunciar a tua palavra aonde o Senhor me enviar. Senhor Jesus, eu tenho na minha mão este pão comum que veio da padaria, conforme diz a sua palavra, meu Senhor. Aleluia, na noite em que o Senhor foi traído, o Senhor, tendo, meu Pai amado, pegado o pão, o Senhor deu graça e disse: este é o meu corpo que é partido por vós. Senhor Jesus, e semelhantemente, depois de ceiar, o Senhor também tomou o cálice, e o Senhor também disse: este é o meu sangue que é derramado por vós. Ó Pai, eu lhe agradeço nesse momento porque o Senhor Jesus morreu por todos nós na cruz do Calvário, e eu creio, o Senhor, meu Pai amado, é poderoso para nos abençoar, e nós devemos ter comunhão com o Senhor na tua palavra e também na ceia. O Senhor disse que quando nós nos encontrássemos, era para nós, meu Pai, aleluia, celebrar a Santa Ceia em memória do Senhor até que o Senhor volte. E depois o Senhor mesmo vai, meu Pai amado, celebrar a Santa Ceia, Senhor Jesus, lá nos altos céus, e nós estaremos com o Senhor eternamente. Por isso cantamos esse louvor. No lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Te dou graça, meu Senhor, porque Jesus morreu por todos nós na cruz do Calvário. Eu lhe apresento, meu Pai, este pão no nome de Jesus e peço a consagração. Amém? Vamos lá em nome de Jesus. Obrigado por tudo, Paizinho. Obrigado. Obrigado por tudo. Obrigado de todo o coração. Aleluia. Jesus, na noite que foi traído, disse: este é meu corpo que é partido por vós. Jesus, na noite que foi traído pelo coração, como ele disse: este é meu corpo que é partido por vós. Jesus, na noite que foi traído, ele tem uma oração que disse: esse é meu corpo que é partido por vós. Jesus, na noite que foi